Olá, minhas lindas e maravilhosas crocheteiras, bem-vindas à primeira aula deste ano de 2025 e de todo o coração desejo muito sucesso e bênçãos para todas vocês neste novo ano. Este é o modelo que vamos fazer na aula de hoje. É um modelo muito bonito, muito simples e econômico, na verdade, usa bem pouco material. Vamos trabalhar com um ponto básico, fácil de fazer e eu gosto porque fica bem amplo. Vejam como isso é bem espaçoso. Vejam que lindo! Antes de continuar, te convido a se inscrever no canal se você é novo por aqui e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma das nossas próximas aulas. Toda semana estarei postando tutoriais de modelos que estão em alta e as aulas são totalmente gratuitas. A única coisa que eu peço é que você deixe um comentário como forma de agradecimento. Agora sim, vamos para a lista de materiais e depois para o passo a passo. Estes são as ferragens e acessórios com os quais vamos trabalhar neste projeto e você pode adquiri-los na sua loja online. E os seus materiais? Aqui eu tenho linha e agulha com as quais vamos fazer a costura do zíper. Tem um zíper, aqui tem 1 metro. Não vamos usar tudo, vamos cortar exatamente a quantidade que precisarmos. Vocês podem comprar por metro ou podem comprar aquelas que vêm com 20, 30 ou 15 centímetros, dependendo da largura da abertura da bolsa. Lembrem-se que essa medida varia conforme a espessura do fio de malha utilizado. Tesoura, marcadores de ponto, agulha de tricô de 3, 3,5. Essa é para esconder o fio. Agulha de tricô de 5, 5,5. Essa vai ser nossa agulha principal. Fita métrica, uma plaquinha com o nome do canal. Você pode adquirir essa na sua loja online dos insumos e pode personalizá-la com o nome do seu negócio. E um carrinho para o zíper, 2 arcos e argolas mosquetão de 3 centímetros de largura. E eu tenho uma alça de couro. Esta tem 1 metro e vocês podem ajustar o tamanho que quiserem. Vamos trabalhar com trapilho premium extra leve da Trapilo Ovilo. Aqui eu tenho 2 discos de 250 gramas cada um na tonalidade marfim, totalizando 500 gramas. Ela tem um fio de 3 centímetros de largura e você pode trabalhar com uma agulha de 5 a 7 milímetros. Neste caso, vamos usar a agulha de 5. Agulha 5,5. Para quem tiver interesse em adquirir o material e os acessórios, na descrição do vídeo vou deixar o link para as páginas de compra. Você também vai encontrar lá as medidas e o peso final da bolsa. Vamos começar a trabalhar a base da bolsa. Vamos tecer com pontos baixos, simples, em forma de espiral. Isso significa que não vamos fechar as voltas. Vamos começar fazendo um nó corrediço. Aqui temos a laçada na agulha, pegamos o fio e passamos por dentro dela. Aqui ajustamos o fio curto e o nó vai se fechando. Temos a laçadinha na agulha, pegamos o fio e passamos por dentro dela. Aqui vamos fazer correntinhas e vamos fazer um total de 14. 1, 2, 3, 4, 3. 4, 5, 6. Aqui temos 14 correntinhas e ela tem um comprimento de 12 centímetros. Vamos fazer uma correntinha adicional e esse vai ser o nosso ponto de altura. Agora vamos trabalhar na parte de trás, onde estão as alcinhas. Vejam que aqui a correntinha está do lado direito. Viramos e aqui vamos ver essas alcinhas. Vamos passar a agulha. Debaixo de cada alcinha, começando aqui na segunda. Não vamos trabalhar a primeira, porque é o ponto de altura que acabamos de fazer. Então passamos a agulha por baixo da segunda alcinha. E aí, vamos trabalhar pontos baixos simples. Um ponto embaixo de cada alcinha até chegar aqui no último ponto. Passamos a agulha por baixo da segunda. Obrigada. Laçamos o fio.
Puxamos uma laçada. Vejam que aqui já temos 2 alcinhas na agulha. Laçamos o fio novamente e vamos passar por baixo dessas 2. Aqui já completamos o primeiro ponto. Passamos a agulha por baixo da próxima alça. Damos altura, sempre a altura no nível da argolinha que está na agulha. Laçamos o fio novamente e fechamos o ponto. Vejam como é fácil fazer o ponto baixo. Passamos por baixo. Damos altura, laçamos o fio e fechamos. Repetimos o processo. E dessa forma. Os pontos vão ficando assim. Vamos fazer o último ponto. E embaixo desse montinho, vamos trabalhar aumentos. Por que vamos trabalhar aumentos? Porque vamos começar a dar a forma ovalada à base. E precisamos fazer um aumento triplo. Isso significa 3 pontos dentro desse mesmo ponto. Aqui vamos começar a usar os marcadores. Então, passamos a agulha por baixo da alcinha. Fazemos aqui o primeiro ponto. Colocamos o marcador nesse ponto. Realizamos o segundo dentro do mesmo ponto. E dentro desse mesmo, vamos fazer o terceiro. Vamos colocar outro marcador neste último. Então, por que estamos colocando os marcadores? Para saber onde começou o primeiro ponto do aumento e onde terminou o último. Vamos trabalhar deste lado. Agora, pontos baixos simples. E este nós vamos fazer. Olhem, aqui nós temos corrente completa. Passamos a agulha. Não por baixo de toda a corrente, e sim no centro. Olhem aqui. Aqui está o primeiro ponto seguinte. Aqui fizemos o aumento. E aqui está o ponto seguinte. Passamos pelo centro desse ponto, pegando apenas a alça que está na parte de cima. Esta aqui de cima. E inserimos a agulha no centro do ponto. E fazemos aqui um ponto baixo, no centro da próxima correntinha. E fazemos um ponto. Vamos fazer o último ponto para completar 13 pontos baixos depois. Estamos contando. Depois do ponto de aumento. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aqui vamos fazer o último ponto baixo, que é 11, 12, 13. E aqui vamos fazer o último ponto baixo, que é o número 13. O aumento deste lado vamos fazer aqui, neste último ponto, que é o que fica desse lado. Olhem aqui. Vamos fazer o aumento desse lado. Então, vamos fazer aqui o último ponto simples. E aqui o aumento, 3 pontos, dentro desse mesmo ponto. 1, colocamos o marcador. 2. E 3. Aqui vamos colocar o último marcador. Terminei a primeira volta. Confiram porque vocês devem ter um total de 32 pontos. 13 pontos simples antes do ponto de aumento triplo que fizemos em cada canto. Agora vamos trabalhar a segunda volta e aqui não vamos fazer o fechamento que normalmente é feito ao trabalhar esse tipo de base. Vamos fazer em espiral, ou seja, vamos trabalhar de forma contínua. Para isso, devemos sempre ter em mente o primeiro ponto que fizemos. Olhem aqui, este é o primeiro ponto que fizemos na volta. Aqui, neste primeiro ponto,
vamos colocar um marcador para saber que é aí que começa e termina cada volta. Então aqui passamos a agulha no centro da correntinha, pegando apenas a alça de cima. Todo o projeto vamos trabalhar dessa forma, passando a agulha no centro da correntinha, pegando apenas as alças que estão na parte de cima. Passamos pelo centro, laçamos o fio e vamos fazer um ponto baixo simples. Aqui neste ponto, colocamos o marcador. Vejam que estou usando um de outra cor. Vocês podem usar um pedacinho de fio de malha de outra cor para saberem que ali estão contando as voltas. Fazemos 13 pontos simples antes do ponto marcado. Completamos os 13 pontos. Agora vamos trabalhar o aumento correspondente à segunda volta e aqui vamos fazer a seguinte sequência. Neste primeiro ponto, vamos fazer 2 pontos dentro do mesmo ponto, 2 pontos dentro do mesmo ponto no seguinte e 2 pontos dentro do mesmo ponto no último. Isso quer dizer que aqui vamos trabalhar 6 pontos, 2, 2 e 2. Começamos com os 2 primeiros. Tiramos o marcador. Fazemos o aumento. Coloco novamente o marcador e faço o segundo ponto. Temos o primeiro aumento, vamos fazer o segundo. Dois, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26. 25, 32, 35, 36, 38, 40, 45, 46, 48, 50, 51. Obrigada. 52, 53, 54, 55. Aumento anterior. 66, 67, 68, 70, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 84, 85, 88, 90. Recuerde. 82, 83, 87, 88, 90, 100. Eta. Realize. 100, 20, 20, e 4, 25, 26, 30. Complete os 13 pontos. Vamos continuar com o aumento deste lado. Tiramos o marcador e fazemos 2 pontos dentro desse ponto. E 2, colocamos o marcador no primeiro ponto. 2 pontos no seguinte. E 2. E 2 pontos no último. E 2. Colocando o marcador sempre no último ponto do aumento. Completamos os aumentos deste lado, finalizando assim a segunda carreira com um total de 38 pontos. Estamos aumentando 6 pontos por carreira. Aqui fazemos 2, 2 e 2, 6 pontos nos aumentos e 13 pontos nas laterais. Vamos fazer agora a terceira carreira. Vamos dar continuidade aqui, onde temos o marcador que nos indica qual carreira vamos fazer. Vamos contar de forma bem simples. Aqui está o primeiro, que é a primeira carreira. A segunda e aqui em cima vamos começar a terceira. Retiramos o marcador. E fazemos o primeiro ponto desta outra carreira. Então aqui colocamos o marcador novamente. E completamos os 13 pontos. Terminei os 13 pontos. Vamos trabalhar o aumento nesta terceira carreira. E vamos seguir uma sequência de pontos simples. Pontos de aumento, pontos simples, pontos de aumento. Vamos intercalar.
O primeiro vai ser um ponto simples. Tiramos o marcador. Fazemos um ponto. Colocamos o marcador novamente. E no próximo, vamos trabalhar um aumento. 2. Em seguida, um ponto simples. E o próximo é um aumento. 2. Um ponto simples. E aqui neste último, vamos fazer um aumento. E 2. Completamos os aumentos e fizemos 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos trabalhar deste lado os 13 pontos até chegar ao ponto antes do marcador. Completei os 13 pontos, vamos trabalhar os aumentos deste lado, sempre levando em conta qual foi o último ponto de aumento que eu fiz. Aqui terminei com um ponto de aumento. Seguindo a sequência, isso quer dizer que aqui devo começar com um ponto simples. Lembrem-se que é ponto simples, ponto de aumento. Aqui fazemos um ponto simples. Ponto de aumento. Um único ponto, que é um ponto simples. E no seguinte, um ponto de aumento. 2. Ponto simples. Finalizamos o último ponto com um ponto de aumento. 2. Colocamos o marcador. Completamos o aumento da terceira volta, finalizando com um total de 44 pontos. Confiram se possuem essa quantidade. Sempre que terminarem uma volta, podem ir ajeitando dessa forma. Se notarem a base entortando um pouco, não se preocupem, é normal. À medida que formos tecendo, ela vai voltando à sua posição original. Quer dizer que ela se ajusta. Então, agora vamos começar a quarta volta. Tiramos o marcador. Continuamos com um ponto simples. Colocamos novamente. Continuamos trabalhando. Os 13 pontos. Terminei os 13 pontos desta quarta volta. Vamos começar o aumento aqui. E aqui vamos seguir uma sequência de um ponto de aumento. 2 pontos simples, ponto de aumento. 2 pontos simples, um ponto de aumento. E 2 pontos simples. Vamos trabalhar o ponto de aumento, onde fizemos o ponto simples na carreira anterior. Então aqui tiramos o marcador e vejam que aqui temos um ponto simples. Em cima, vamos trabalhar o aumento. 1 e 2. Colocamos aqui o marcador e aqui no seguinte, que é onde fazemos o aumento, na volta anterior. Vamos trabalhar um ponto só e um ponto só. Quer dizer um ponto só, e no seguinte fazemos o outro. No próximo ponto, vamos trabalhar um aumento. E 2. E no próximo, um ponto só e um ponto só, um ponto só.
2. Segue um aumento. 2 pontos dentro do mesmo ponto. E finalizamos aqui com um ponto só e um ponto só. O primeiro, um ponto só. E aqui no último, um ponto só. Colocamos o marcador. Vamos trabalhar 13 pontos até o ponto antes do marcador. Complete os 13 pontos. Vamos fazer o aumento deste lado, seguindo a sequência. Vamos começar com ponto de aumento, porque aqui finalizamos com 2 pontos baixos. E 2. Fazemos um ponto baixo e ponto baixo. Ponto de aumento. Ponto baixo. E ponto baixo. Aumento. Finalizamos aqui com 2 pontos baixos. E 2. Completamos os aumentos deste lado, finalizando assim a quarta carreira. Fizemos 12 pontos. Onde estão os aumentos? 13 pontos em cada lateral, para um total de 50 pontos. Verifiquem se vocês têm essa quantidade. Agora vamos fazer a quinta e última carreira com aumento. Começamos trabalhando os 13 pontos baixos. Vamos fazer os aumentos. E aqui vamos começar com 3 pontos simples. 2. 3. E vamos fazer um aumento. E 2. Então, começamos a sequência com 3 pontos baixos. Um aumento. Continuamos com 3 pontos baixos. Fazemos um aumento. Três pontos baixos. E aqui, no último ponto, vamos finalizar com um aumento. Já podemos ir retirando os marcadores. A sequência ficou assim: 3 pontos baixos, um aumento, 3 pontos baixos, um aumento. Assim vão ficando os pontos. Agora, não vamos mais usar os marcadores de aumento. Agora vamos trabalhar os 13 pontos. E seguimos a mesma sequência deste lado, começando aqui com 3 pontos baixos. Ponto de aumento. 3 pontos baixos, ponto de aumento. Fazemos 3 pontos baixos. E no último ponto, vamos fazer um aumento.
Aqui no último ponto, vamos finalizar com um aumento. Finalize a quinta volta com um total de 56 pontos. Olhem como a base está ficando. Como os pontos ficam. Aqui podemos ver o início. E como vai formando uma espiral. Olhem. Vamos deixar o marcador guia. Ele é quem vai nos mostrar quantas voltas já fizemos. Aqui temos 1, 2, 3, 4 e 5. Vou passar as medidas. De comprimento. Tem 25 centímetros. E de largura. Tem 13,5 centímetros. Vamos esconder agora a ponta do fio do início, aquela que ficou na parte de trás. Passamos a agulha por baixo dos pontos. E vamos escondê-la dessa forma. A pontinha restante da parte de baixo, vamos adicionar um pinguinho de silicone. Ou vamos fazer uma costura simples com agulha e linha. E o excesso já podemos cortar. Dessa forma, vamos esconder todos os fios que sobrarem neste projeto. Se quiserem fazer a base um pouquinho maior, vocês vão adicionar correntinhas no início. Nós começamos com 14 mais uma de altura. Vocês podem ir adicionando de 2 em 2. 16, 18. Aí vai depender do comprimento da base que vocês quiserem. E se quiserem mais larga, podem continuar fazendo voltas. Vou começar a trabalhar agora o corpo da bolsa. Aqui não vamos fazer aumentos. Vamos continuar trabalhando sobre a base. E aqui, de 56 pontos. Vamos fazer a primeira volta. Continuamos trabalhando com o marcador, porque ele vai nos indicar onde começa e onde termina cada volta. Vamos cortar aqui. Passamos a agulha no centro da correntinha. E fazemos um ponto baixo. Colocamos e colocamos novamente. E continuamos trabalhando ponto baixo sobre cada correntinha sem fazer aumentos. Terminem a primeira volta. Olhem como está ficando. Aqui vocês vão notar que a peça vai subindo. Vejam como fica. Vamos fazer a próxima. Vejam que simplesmente continuamos e colocamos o marcador novamente. Esta é a segunda volta sem aumentos. E vamos trabalhar dessa forma até chegar ao último ponto. Cheguei ao último ponto da volta e é onde está o marcador. Vamos começar aqui a próxima. Continuando o processo da forma como expliquei para vocês, vocês vão trabalhar ponto sobre ponto até chegar à altura desejada. O marcador vai permitir que vocês contem quantas voltas estão fazendo. Eu vou continuar trabalhando e já mostro para vocês até que altura e quantas voltas vamos fazer.
Já completei a altura da bolsa. Olhem como ficou aqui. Fiz 13 voltas. Vamos trabalhar um total de 14 nesta última volta. Vamos aproveitar para colocar algumas argolas meia-lua. Essas vão servir para prender a alça. E caso você não tenha essa argola, pode usar uma argola mosquetão. Vou explicar rapidamente como vocês vão fazer uma troca de cor ou como vão adicionar um novo fio ao trabalho. Vamos nos posicionar no último ponto, vamos soltar essa argolinha e vamos ficar com duas. Olhem que aqui temos duas argolinhas na agulha. Pegamos o fio novo e trazemos pela parte de trás do trabalho, deixando 2 dedos de comprimento. Pegamos esse fio novo e vamos passar por baixo das 2 argolinhas que temos na agulha. Dessa forma, vamos adicionar um fio novo. Passamos a agulha no centro da próxima correntinha e aproveitamos para esconder o fio que sobrou. Pegamos o fio novamente, damos a altura, temos 2 argolinhas na agulha, pegamos o fio e fechamos. Vamos continuar tecendo. E dessa forma, podemos fazer a troca de cor da parte interna. O fio que sobrou, vamos esconder na parte de baixo dos pontos, como expliquei anteriormente. E na pontinha vocês vão colocar. Vamos colocar um pingo de silicone ou vamos fazer uma costura simples com agulha e linha? Já coloquei os marcadores onde vamos colocar as argolas, acomodei minha peça desta forma e deixei 28 pontos deste lado. Coloquei um marcador e contei 28 pontos deste lado, então vamos continuar tricotando os pontos de base, que são pontos simples, até chegar ao ponto onde está o marcador. Colocamos a argola, retiramos o marcador, passamos a agulha dentro da argola e fazemos o ponto. Novamente dentro da argola. Assim vai ficando, continuamos trabalhando os pontos. Já finalizei a volta número 14 e assim ficaram as argolas. Se você quiser fazer a bolsa um pouco mais alta, pode continuar trabalhando as voltas até chegar à altura desejada. E na última, você coloca as argolas. Aqui, o último ponto, eu fiz um ponto antes, onde está o marcador. Por quê? Porque aqui, no ponto onde está o marcador, é onde vamos fazer o fechamento final da volta. Então, vamos cortar o fio. Tiramos, vamos passar a agulha por baixo da segunda correntinha, deixamos 1 e 2, passamos a agulha de trás para frente. Pegamos o fio reservado e levamos para trás, ajustamos bem e passamos a agulha novamente no centro da última correntinha. Passando por baixo da lombada. Tá. E tem que sair no centro da correntinha. Dessa forma, colocamos o fio reservado e levamos para trás. Aqui ajustamos. E dessa forma, finalizamos essa carreira. Aqui simulamos a última correntinha e o acabamento vai ficar assim. Lembrem-se que isso aparece por causa da forma do crochê. Vamos tecendo em espiral e sempre esse trabalho vai parecer que uma parte fica mais alta que a outra.
mas temos a mesma quantidade de carreiras, então aqui completamos um total de 14, sem contar as 5 carreiras da base. Vou passar para vocês as medidas de altura. Temos de largura, temos 26 centímetros. Vamos colocar o zíper, posicionamos sobre nossa bolsa. Se vocês comprarem o zíper por metro, eu recomendo sempre deixar 2 dedinhos de cada lado. Deste lado, eu deixo 2 dedos. E deste lado, também deixo 2 dedinhos. Então, corto. E aqui em seguida, eu prendo. Deste lado, vou colocar o carrinho. Faço assim. Abro. E já está pronto. Também prendo. Já coloquei os alfinetes. Olhem como ficaram. Esse passo deve ser feito com muito cuidado. Aqui na pontinha, fiz uma costura simples para que o carrinho não escapasse. Antes de costurar o cursor, verifiquem se o carrinho está deslizando perfeitamente, se ficou bem encaixado. Olhem como ficou. Vocês devem deixar um espaço entre a costura e o carrinho para que ele não emperre. A costura eu vou fazer com agulha e linha e vamos costurar dessa forma. Vamos tentar fazer isso nos espaços onde estão as ondulações. É aí que vamos costurar para que o cursor fique bem ajustado. Então, começamos deste lado. Passamos a água aqui. Aí, para que não percebam. Nós voltamos aqui no centro. Olhem que a agulha está saindo bem no centro do ponto. Passamos novamente bem no centro desse ponto. E sai aqui, onde estão as ondinhas, vejam que é onde vai ficando a costura. Tentem não apertar demais o fio, para que o zíper não abra.
Já terminei a costura deste lado. Olhem como ficou. Bem presinha, bem fixa, não ficou muito esticada. A costura desse lado não aparece. E na parte interna, dá para ver só uns pontinhos pequenos. Vou fazer a costura desse lado e já mostro para vocês. Já terminei a costura desse lado. E olha como ficou o zíper. Abre muito bem e fecha. As pontinhas eu levo para dentro e também costurei. Desse lado também fiz o mesmo. E aproveito para mostrar para vocês o quanto a bolsa ficou espaçosa. Vamos colocar agora a nossa plaquinha. Vamos fazer isso bem no centro da bolsa. E na parte de trás, a gente prende as perninhas para fora. Para a borla, vamos precisar de 5 tiras de 30 e 38 centímetros de comprimento. E uma tirinha mais curta, que é com a qual vamos fazer um nozinho no centro. Passamos por baixo de todas. E fazemos 2 nós. Bem apertadinhos. Ajustamos para centralizar. Agora cortamos as pontinhas. E vamos passar no centro do sino. Se vocês quiserem, podem adicionar silicone ao sino para que fique um pouco mais seguro. Agora vamos fixar os parafusos. Assim vai ficando o nosso têxtil. Agora vamos igualar as pontas. Já temos o tassel pronto. Vocês escolhem se querem ele mais longo ou mais curto. Agora vamos colocar a argola. Vamos colocá-la aqui deste lado da bolsa. Já terminamos todo o processo da bolsa. Olhem como ficou. Olhem todos os acabamentos. O efeito que o ponto dá é lindo. E eu adoro porque é uma bolsa bem espaçosa. E muito econômica. Olhem como ela é espaçosa. O zíper ficou perfeito. Se vocês quiserem, podem substituir o zíper por um fecho magnético. Ou por um fecho de couro. Esse acessório ficaria muito bonito. Chegamos ao final da aula. Espero que você tenha aproveitado todo o processo e que coloque em prática. Se for assim, não se esqueça de deixar um joinha para mim e fazer um comentário como forma de agradecimento. Nos vemos em um próximo tutorial. Deus abençoe vocês.